Não, não, mas logo, hoje ninguém podia votar em mim, não. Ah, você tem 3 votos já. 3 votos aí, ó. Vou contar com o meu também. Ai, aí, viu? tem jeitão. Ei, Rosana. Boa noite. Boa noite, Rosana. Tudo bem? Boa noite, Rosana. Então, pode fazer, Marilene, por nós a prece, por favor. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em seu santo nome, nessa oportunidade bendita que a sua misericórdia nos propõe, nos oferece, para mais uma vez estarmos buscando conhecimento dessa obra bendita do nosso irmão, que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos buscando cada vez mais o bom ânimo, o bom propósito, a sabedoria para estarmos discernindo as informações que nos chegam, Senhor, para melhor acolhê-las no nosso íntimo, que nós possamos, Senhor Jesus, de maneira melhor, procurar vivenciá-las na nossa vida. Contamos, Senhor, com a sua assistência, com o seu amparo para os nossos propósitos. Portanto, se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Fernando, Vitória, Luizinho. Boa noite, Telmo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A Vívia não vai poder estar conosco essa noite, ela apareceu um compromisso de última hora, então tem 15 minutinhos que ela teve que sair, e aí a gente vai tentar substituí-la aqui. Então, com essa prece gostosa, com a nossa presença, com o nosso envolvimento, que a gente possa aproveitar o máximo esse nosso encontro. O livro, né, a gente já conhece ele, só que eu queria trazer uma informação interessante. O livro tem mais de 50 anos, gente? Certamente. O livro tem 81 anos. Pegou todo mundo no pulo do gato. E a gente ainda, alguns ainda não leram todo, né? Alguém está começando agora, é um livro sensacional que há 81 anos o nosso querido Chico psicografou para nós, e o Emmanuel, né, estava ali junto, trazendo isso para nós, né? Obrigado a toda essa turma. Nós estamos lá no parágrafo, né? Obrigado, Chico, obrigado, Emmanuel, obrigado, André Luiz, né? Essa turma toda. Nós estamos lá no parágrafo. Semana passada nós falamos do não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, prazer, proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. Eu acho muito interessante isso, porque a proposta do André Luiz, do Emmanuel, é que a gente tenha essa percepção de que a psicografia que a gente recebeu, a ideia dela é nos auxiliar no nosso dia a dia, nos prepararmos para desencarnar bem, entendermos, né, o que está acontecendo agora, né? Como bom mineiro, oncotô, oncovô, né? A proposta é muito isso, de nos situar nessa nossa reencarnação. E aí, lá no parágrafo, né, eu coloquei aí na telinha para nós, coloquei em amarelo, a Vívia tem um protocolo de início, né, gente? Acho que eu estou pulando o protocolo dela, não estou, não? É assim mesmo? Eu já vou direto, né? Ela tem todo... Mas é isso mesmo. As mulheres têm que comandar mesmo, viu, seu Luiz? Que, nossa, muito grosso. Deixa elas fazer o meio de campo, que a gente não dá conta, não. Ah, né, Fernando, né, Márcio? Ela tem um jeitinho, né? O negócio
Entendi. Mas vamos lá. Olha que interessante que a gente tem para hoje. O homem terrestre não é um deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Somos alunos de escola benemérita, onde precisamos aprender a elevar-nos. A luta humana é a nossa oportunidade, a nossa ferramenta, o nosso livro. E aqui, eu conversando com a Vívia mais cedo, né? O homem terrestre não é um deserdado, a gente lembra lá da Gênesis bíblica, né? A gente lembra lá da Gênesis bíblica. O Pai, né? Criador de tudo, não é assim? Muitas vezes a gente esquece disso, né? Nosso Pai é o grande provedor da nossa caminhada. Nós não conseguiríamos caminhar tão bem se ele não tivesse preparado esse terreno, é o primeiro. E a gente, muitas das vezes, se acha sozinho, né? A gente se acha esquecendo da paternidade divina. Acho que a gente precisa, de vez em quando, fazer essas leituras mais pausadamente, com mais carinho, para a gente ir buscando no nosso inconsciente conhecimentos que nos são muito importantes. Nós temos um pai em todo momento da nossa vida. Deus sempre esteve presente, sempre esteve nos ajudando. Hora nenhuma ele se ausentou, né, do seu papel de criador, de bondade, de misericórdia, de amor, hora nenhuma. Não houve ausência divina ao longo desse tempo todo. Então, o Emmanuel chama atenção para a gente. O homem terrestre não é um deserdado. Boa noite, Dani. Boa noite, a Rose, que chegou. Sejam bem-vindas, meninas. Boa noite, gente. Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite. Boa noite. Que bom. Nós estamos aqui no parágrafo, tá? Do um novo amigo. Lembrando da fala do Emmanuel. E aí, embaixo, ele fala assim: o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Aqui eu lembro muito, tem uma fala que a gente costuma repetir, que é assim: a gente precisa florir onde Papai do Céu nos planta, né? Não tem essa história que te fala muito isso? A gente precisa florir onde Papai do Céu nos planta. E o Emmanuel traz isso, né? Que ninguém deve se descuidar das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. No parágrafo anterior, gente, pergunta, questiona, tá? Fique à vontade aí, né? O nosso estudo precisa ser bem participativo. No parágrafo anterior, o Emmanuel traz uma questão que é muito interessante. Nós somos filhos de Deus em trabalho construtivo, né? Envergando neste momento a roupagem da carne. Então, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Aquela história que nós temos uma vida só, uma vida cheia de capítulos, né? E hoje nós estamos na nossa melhor versão. E nessa versão nós estamos reencarnados, na carne. Para fazer qual trabalho? A nossa construção. A gente não pode esquecer disso. Eu estou fazendo isso para o fulano, eu estou fazendo isso para Beltrano, pelo filho, pelo marido. Alto lá, né? Alto lá. O nosso primeiro trabalho é de termos uma caminhada de aprendizado para ter um convívio saudável, positivo, nobre, justo com Deus. E quando a gente tem essa relação boa com Deus, a gente, consequentemente, tem relação boa com todo mundo.
Consegue entender esse movimento que a gente faz? Se eu estou preocupado como eu penso, como eu ajo, né? Eu estou o tempo todo preocupado com isso. Nós, cristãos, quase espíritas, né? Preocupado em aproveitar a reencarnação, a gente tem que estar ciente dessas questões. Eu brinco, né? Falando sério, que todo dia de manhã a gente devia lembrar que a gente é um espírito imortal, que a gente já teve reencarnado, agora está reencarnado, brevemente vamos desencarnar, e durante esse período que a gente está reencarnado, a gente tem um projeto para realizar conosco. Conosco. Vão ter pessoas ao nosso lado durante um tempo, vão ter pessoas ao nosso lado, que vão se ausentar. Eu acho isso muito interessante. Mas todo o tempo a gente precisa colher dessas relações o máximo desse convívio para nos tornarmos melhores. A gente não está com um discurso egóico. A ideia não é ser egoísta. A ideia é de sermos e percebermos que somos uma grande família. Fraternidade Mundo Luz, né? Que nos ampara aqui nesse momento desse estudo. Nos reunimos nela porque temos uma necessidade de comunhão para que a gente possa se construir individualmente e coletivamente. Então, todas as peças que estão ali são importantes. Todas as peças na nossa vida são importantes. E aí a gente fala sempre, né, que o planeta Terra é uma escola. O Emmanuel fala, somos alunos de uma escola benemérita. Uma escola onde precisamos aprender a nos elevar. Elevar em que aspecto? Espiritualmente. Consegue entender isso? Uhum. Diga alguma coisa. Comentem aí, por favor. Boa noite de novo. É porque na maioria das vezes, né, Thelmo, a gente, por dizer eu preciso cuidar de mim, soa-se muito, né, até para nós mesmos, a gente parar para pensar, soa-se muito como o lado egoísta. Mas não é por aí, né? Como você disse anteriormente, não é o lado egóico, né? É o lado da gente cuidar de nós, né? Se a gente está aqui para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente aprender, então tudo a gente diz, a gente. Se a gente quer mudança no mundo, né? A gente ficar o tempo inteiro preocupando sempre com o que o prefeito, o vereador, não sei quem, meu vizinho fez. Peraí, se eu quero uma mudança, começando por mim, ali para mim já é um ponto assim de partida, né? Então a gente não tem que encarar esse lado tão ligado assim ao egoísmo e entender essa parte que você disse aí é mais que fundamental no nosso lar, em qualquer fraternidade, independente de religião, em qualquer lugar que você esteja. Todas as pessoas são peças fundamentais. E nós somos como ali um quebra-cabeça, né, que vai juntando e vai se formando, e é o que Jesus pregou anos atrás, né, sei lá quantos anos atrás, e vem sempre aí dizendo em todos os livros, há milhares de anos, a mesma coisa. Todos vamos caminhar, estamos no mesmo caminho, se melhorando e melhorando o próximo, temos que ir juntos. Não tem ninguém melhor que ninguém, e a gente tem que entender, as pessoas, nós temos, né, que entender isso, que todos somos peças fundamentais que se ligam a todo momento, né? Mas é isso. Legal, obrigado. Mas Vocês desculpem com a minha sonoplasta, tá? Ela não tem... Mas isso que a Rose falou está dentro do que eu vou comentar agora, né? O que eu vou comentar agora está dentro do que ela falou.
Você citou aí 81 anos, né, da obra. E a gente, lendo esse livro, eu já li anteriormente, né, a gente está repassando isso, mas a gente relendo o livro, parece que ele foi escrito no mês passado, né? Verdade. As coisas que ele comenta, elas não mudaram, né? É a mesma, são as mesmas informações que nós tivemos lá no início e que continuam valendo até hoje, porque elas estão dentro das leis divinas, né? São situações que são relatadas, né, dentro de um contexto aí bem moderno, entendeu? Eu acho que o que muda só é a vestimenta dos atores, o resto, né, as informações, a consciência. É muito interessante, é um livro maravilhoso. Sim. Obrigado. Diga, Rosana. Rosana já. Não, Fernando, Márcio. Diga, Rosana. não, eu só estou tentando desligar só a sonoplasta dele, desculpa. Gente, o Luiz falou um negócio que é interessante, né? Tem muito tempo que nós continuamos com as mesmas dúvidas e mesmas questões, não é? Nós temos muito tempo, ou seja, nós estamos desperdiçando, porque já era para a gente ter virado anjo, né? Já era para ter virado anjo, 81 anos dá tempo, não dá, Luiz, para virar anjo? Então, a gente tem perdido muitas oportunidades, diariamente. Meu Théo, só comentando, quem sabe nós não estávamos encarnados em 1943. Houve um repasse lá atrás, né? E nós estamos aqui ainda pelejando, patinando na descida, né? Brincadeira. Com certeza. Mas a ideia é essa, da gente fazer uma leitura, se colocando nela, eu acho que o brilho do André Luiz, o mérito dele, do Emmanuel, é fazer com que a gente entre na história. E hoje entrando na história com um saber muito mais rico. Antes a gente estava, a bacia estava vazinha. Agora não, agora na hora que entra uma notícia nova, na hora que a gente fala assim, poxa, escola benemérita. Aí a gente lembra de todo mundo que está com a gente. Preciso aprender a me elevar. Preciso dar atenção à vida espiritual. Não é assim? Porque no livro, o André Luiz vai trazer para a gente as consequências da falta de atenção nossa para a vida espiritual. Ele vai chamar atenção nisso. Então ele fala que sim, que a luta humana é a nossa oportunidade. É a nossa oportunidade. É a nossa ferramenta. É o nosso livro. Então a gente precisa se ler. Quando ele fala no livro, a gente precisa fazer aquela leitura da gente. Quais são as minhas habilidades, as minhas potências, as minhas virtudes? Quais são? Quais são as minhas dificuldades? E aí a gente precisa numerar. Eu acho que isso é muito didático, viu? Muito didático. A gente pegar um papelzinho, num lado dele, escrever as nossas habilidades, as nossas virtudes, e no verso, as nossas dificuldades. E colocar no bolso e ler todo dia, ou pregar no espelho. Pregar no espelho. A gente precisa lembrar. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante, pergunta, acho que é no Livro dos Espíritos mesmo, pergunta se nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento, para que os livros da doutrina espírita? Aí os benfeitores falam que é necessário porque a gente esquece. A gente esquece. Então, é mais um lembrete para a gente. Então, há essa necessidade da gente achar um lembrete e colocar, que seja no espelho, para mais vezes ao longo do dia, da semana, do ano, a gente ir de encontro a essa informação. Se a gente lesse isso pela manhã,
a gente faria um dia muito mais proveitoso. Muito mais proveitoso. Se de manhã a gente, opa, peraí, eu não sou deserdado, eu sou um filho de Deus em construção, eu estou usando uma roupa agora de carne, eu estou num lugar que é uma escola, eu preciso aprender para me melhorar, na minha caminhada. As lutas do dia a dia, eu já tenho competência para vencê-las, não é? Eu já tenho competência para vencer. Todos os meus desafios diários, a gente já tem. E a gente tem a ferramenta. E, o mais importante, a ajuda dos benfeitores espirituais. Assim? Então, hora nenhuma nesse caminhar, nós andamos sozinhos. Eu acho que a gente nem tem competência para isso, viu, gente? Ontem eu estava no estudo e uma menina colocou um negócio que eu achei sensacional. Vocês já viram no shopping a criança dentro do carrinho? A criança pega o volante e acha que está dirigindo, não acha? Não é assim? Mas quem é que está conduzindo o carrinho? Não é um pai com controle remoto na mão? Lembram dessa cena? Somos nós, viu, gente? A gente acha que está dirigindo o carrinho. Tem um anjo ou um não anjo por trás controlando o controle remoto. Ou um não anjo foi ótimo. Como é que fala lá no Livro dos Espíritos, gente? Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginais. Eles têm o controle remoto. São eles que dirigem, fazem. São eles que dirigem, a gente fica rodando o volantezinho assim, achando que nós é que estamos decidindo. É muito interessante isso. A gente entender que nós estamos juntos, né? Juntos. Diga, Silvia. Levantou a mão, querida? Ô, Theo, Sim, Márcio. se me permite, eu vou dar um pitaco aqui. Por favor. Mas isso que você está falando aí desde o começo, realmente é muito interessante, né? Eu acho que é necessário a gente realmente dar essa reciclada, dar essa reavaliada, né? No nosso dia a dia, nas nossas posturas, né? Principalmente enquanto aprendizes, né? No Espiritismo, né? E a questão material ela é muito pujante, está te chamando o tempo todo, né? Então, existe essa necessidade de a gente refletir até sobre essa fala que ele deu aqui, né? Que os homens não são, o homem não é um deserdado, né? Isso. Mediante das situações diversas, você falou, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não sou deserdado, né? Opa, então vamos lá, né? Então, as coisas que permeiam a vida da gente aí, família, emprego, sociedade, né? Na maioria das vezes, boa parte delas, você se encontra em situações, às vezes, difíceis, né? Então, vale essa humildade, para a gente buscar, através da prece, através da sintonia, né? Com os nossos mentores, esse auxílio, esse amparo, e ter paciência de esperar, né, Theo? Porque a gente sempre quer as coisas de um dia para o outro, né? Uhum. Entendeu? Mas é muito gostoso, né? Essa reflexão. E, olha, eu estou aqui, as coisas estão acontecendo, eu sou partícipe desse processo. Como a Rosemary lembrou, né? É o seguinte, tem a ânsia sempre de mudar o outro, mas se eu fizer a minha parte certinho, eu estou contribuindo, né? Acho que ela fez um apelo, um comentário mais ou menos parecido. Sim. Que, às vezes, diante das situações da vida, você fala, não, eu vou mudar, mas podia mudar, né? Mas a gente está colocado no lugar certo, no tempo certo, o que se espera é que a gente dê o nosso quinhão de melhoria para nós e para a sociedade, para o mundo, né? Eu acho que essa conscientização que as pessoas tivessem, né? Eu acho que a gente deve buscar isso, né? De ser referente, de ser
de ser bom a sua parte, eu não vou mudar o outro, mas eu vou procurar ser melhor a cada dia nisso que eu faço, nas coisas que eu faço, enquanto pai, enquanto filho, enquanto, enfim, funcionário, empregado, ou gerente, ou dono, né? Na sociedade como um todo. Né? O Evangelho é muito abençoado. Acho que as leituras, talvez eu esteja fugindo um pouquinho, né? E não tendo contato com tanta frequência nas leituras edificantes. Isso aí realmente dá uma bradada no nosso caminhar, né? A verdade é essa. Né? Márcio, é interessante a sua colocação, porque a gente sobrevivia. A gente sobrevivia. De uns anos para cá, nós temos vivido mais atenção, mais percepção. Muitos de nós encaram as lutas como desafios pessoais. Porque o que para um é uma luta, para outro ele tira de letra. O que para mim é complicado, o outro passa e fala assim, a gente lembra quando, né, a maioria de nós aqui, né, tirando a Vitória, a Dani, né, são mais velhos e tudo, o celular chegou, a gente fala assim, nossa senhora, como é que é esse negócio? Chegou uma nova tecnologia, como é que eu vou passar por isso? E aos poucos nós fomos nos acostumando com isso. A gente precisa ter essa percepção do quanto é interessante estarmos lúcidos. Hoje me veio uma frase na cabeça muito interessante. A frase é assim: vender ilusão é muito fácil. Vender Super-Homem, Homem-Aranha, né? Olimpíada, né? Essas coisas, isso é muito fácil de vender. Agora, a verdade, vender a verdade, Jesus está pelejando tem 2000 anos para entregar, para vender a verdade. A verdade é difícil de vender, porque as pessoas não se interessam pela verdade, as pessoas se interessam pela ilusão. E a ilusão é muito gostoso, porque você não tem compromisso. Agora, com a verdade, não. A verdade, a gente tem um compromisso. Eu sei que eu não devo destratar ninguém. Eu sei que vai ter a lei de causa e efeito. Antigamente, a gente sabia que existia a lei de causa e efeito, mas não nas proporções que a gente tem hoje. Antigamente, a gente lembrava, né? Tem a lei de causa e efeito, mas eu vou fazer uma prece e resolve isso, não era assim? A gente não matava o efeito com uma simples prece. Aí vem a doutrina espírita e traz todo aquele processo. Reparar, espiar, né? Arrepender, espiar e reparar. Todo esse processo a gente tem que fazer. Então, nós estamos cada vez mais próximos da verdade. E isso tem nos libertado das ilusões. Eu sempre tento trazer essa questão das ilusões, que a gente precisa trabalhar. Para quê? Para desencarnar melhor. Então, ele continua aqui. Mais algum comentário, gente, para a gente passar para o parágrafo seguinte? Silvia, você levantou a mão, baixou, levantou, baixou. Thelma, porque acho que é Ricardo que estava falando, e eu gostaria só de estar... Márcio, só nesse último parágrafo aqui, a luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Isso é tão importante para que a gente possa meditar no nosso dia a dia, porque a gente tem hora que a gente é pego por cada surpresa, a maioria que a gente fala surpresas desagradáveis, que se a gente tivesse mais preparado, a gente não teria tanta dificuldade de passar por essas surpresas que nos aparecem. Eu comentei com a Viva a semana passada que a minha irmã sofreu um acidente automobilístico, teve hemorragia interna, teve que fazer uma cirurgia agora segunda-feira, e ninguém estava preparado para isso, como nós nunca estamos, né? Ninguém estava preparado para isso. Mas a gente assim foi tão bem assistida espiritualmente, por isso que eu disse no início que nós estamos melhorando, que nós não entramos em desespero, em angústia, hora nenhuma, nós tivemos fé.
que as coisas realmente iriam melhorar como estão melhorando. Então, esse livro da vida que nós estamos compilando, né? Nós estamos escrevendo o nosso livro da nossa vida, e Sim. como você disse, a gente deveria escrever alguma coisa todos os dias, que eu fiz de bem, que eu fiz de não tão bem. Isso é super importante, porque, de repente, a gente escreve essas experiências que a gente passa, lá na frente você vai ver que você passou por essa experiência e você teve algum aprendizado com isso. Então, o seu livro já ficou gravado ali, que essa experiência valeu para você ter uma vida mais serena, mais tranquila, acreditar ou crer mais que Deus realmente não nos abandona, nós não somos deserdados. Era isso que eu gostaria de dar, minha pequena contribuição. Muito obrigada, viu? Contribuiu bem, viu, Silvia? A gente precisa estar cada vez mais fortificado nas nossas crenças, viu, gente? Nas nossas, não é da dos outros, não. Na nossa. É verdade mesmo que eu sou espírito, é verdade mesmo que eu não sou deserdado, é verdade que eu estou aqui usando um corpo, e o meu processo é de construir um Telmo bonito, um Telmo saudável, um Telmo cada vez mais conectado com o amor divino? É. Por isso que lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho recomenda que a gente faça uma análise do nosso dia diariamente. Não é dia 31 de dezembro, não. É todo dia, né? Ele recomenda. Porque pergunta, né? Como essa conhece a ti mesmo, a gente sabe, mas como é que usa isso? Olha que interessante, né? Como é que eu uso isso? Eu sei que eu preciso me conhecer, mas como é que eu faço? Aí a recomendação ele fala, faça como eu fazia quando estava entre vós. Ao final do dia, passava em revista o meu dia. E aí, como é que é passar em revista? Ele coloca assim, eu ofendi a Deus? Ele já coloca o sarrafo lá em cima, né? O salto e a altura do Santo Agostinho é lá em cima. Eu ofendi a Deus? Eu ofendi ao outro? Eu me ofendi? Olha a análise que a gente tem que fazer. Como é que foi meu dia? As pessoas, como é que foram minhas relações? Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque quando a gente tem esse cuidado diário, se a gente magoou alguém por interesse, por descuido, o que seja, se a gente machucou alguém e a gente faz a análise diária, no dia seguinte, antes daquela ferida se tornar, né, criar aquela casquinha dura, né? Não tem? Antes, né? Começou, feriu ali, você imediatamente chega para a pessoa e fala, sou fulano, me desculpa, ontem eu fui desagradável, ontem eu não consegui ser educado, você me perdoa? Aquela ferida cicatriza na hora. Cicatriza na hora. Porque a gente troca informação, a pessoa percebe, não fica pensando, imaginando, né, coisas do arco da velha com relação à minha postura com ela, imediatamente a gente se desculpa. E hoje é muito legal isso, porque independente de quem causou o desconforto, para nós, quase cristão, quase espírita, né, a gente não quer saber quem foi o causador. A gente já chega e imediatamente já se desculpa. Ô, fulano, desculpa. Não, fui eu que fiz errado. Não importa. A gente não está mais preocupado com o culpado daquela desavença. A gente está preocupado em reformar aquela amizade, aquele convívio com aquela pessoa. Então, isso é muito interessante, esse processo que a gente vai fazendo. Então, a luta humana é sim a nossa oportunidade. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Então, eu tenho a dificuldade com alguém. Vai lá, pede perdão. A pessoa vai olhar para a gente, isso é muito interessante, né? A pessoa olha para a gente e fala assim, mas por que você está pedindo perdão? Aí você responde assim, não sei não. Você não precisa saber o porquê, mas só de já ter uma animosidade, se você percebe, não, né, aquela velha história, né, meu santo não bate com o santo de fulano. Se a gente detectou, a gente lembra do evangelho.
A gente já lembra do evangelho. Falou, opa, entendi o que Jesus quis falar. Porque eu não lembro, mas o sentimento não casa. Então, fala e pede perdão. Para quê? Porque nós precisamos usar as ferramentas que nós temos. O perdão é uma enorme ferramenta. Perdoar tudo que nós estamos sendo acusados. Só perdoa, gente. Não arranca pedaço, não. A gente já aprendeu isso, não é? Não arranca pedaço. Se ele está certo, se está errado, não importa quem está errado. A postura é sempre da gente pedir o perdão. Para quê? Porque para caminhar bem, para a gente ter dias bons, o futuro melhor, mais tranquilo. É esse o processo, né? Aí, mano, podemos passar para o parágrafo seguinte? Tá bem isso aí? Esmiuçamos um pouquinho, né? Olha só o que ele traz no de baixo. Ele fala assim, o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora, fiz bagunça aqui, em função restauradora do cristianismo puro. O que a gente entende por intercâmbio com o invisível? Me ajudem aí. Na prece mesmo a gente pode ter esse intercâmbio, né? Com os casos de mediunidade, né? Em que não todos somos médios, mas muitos têm uma mediunidade mais ostensiva, é um intercâmbio, né? E na própria sintonia da prece, nós estamos estabelecendo também um intercâmbio. Entendo dessa forma, né? Mas... Diga, Cléo. Na meditação também, né? Meditação. Mais. Silvia. Quando falamos de intercâmbio, é em algum local que para você ainda é desconhecido. É necessário que você conheça. Não é assim que os alunos fazem? Eles se preparam para ir para um intercâmbio. Então, o que nós entendemos é o seguinte: nós estamos nos preparando para estarmos neste intercâmbio com o plano espiritual, que ainda é para nós desconhecido. Por que a maioria das pessoas que não sabem que a morte não existe, elas têm medo de morrer? É pelo desconhecido. Sim. Elas não sabem o que vai... Aliás, nem nós sabemos, né? O que nós vamos encontrar do lado de lá. Isso é uma preparação... Eu sei. Eu sei, eu já fiz um contrato com o Clarencio. Na hora que eu desencarnar, ele vai estar do meu lado. Nossa, Thelmo, então você é um feliz, você é um felizardo. Não, é contrato registrado, eu fui lá no cartório. Oh, que maravilha, você é um felizardo. Mas eu com o meu intercâmbio, eu acho o seguinte, como nós estamos nos preparando para ir, né, para esse local, que para nós ainda é um local um tanto quanto desconhecido, eu peço todos os dias que a hora que eu fechar os meus olhinhos carnais aqui, que eu tenha nem que seja uma mãozinha do lado de lá. E vai ter. Vai ter. Claro. Pelo menos a gente prepara para isso, né? E o que eu entendi de intercâmbio aqui, né, do invisível, se é invisível, para nós é desconhecido ainda. Para mim, nem tanto, que eu trabalho com mediunidade. Sim. Mas ainda tem um pouco de dificuldade da maioria de nós entendermos isso. Tá bom? É isso que eu entendo do intercâmbio. Sim. Diga, Rose. Então, para mim, o intercâmbio maior que eu sinto aí, que a gente não pode deixar de ter jamais, que eu tenho em qualquer lugar, onde quer que eu esteja,
é a minha mentalização, meu contato que me leva diretamente a Deus, meu intercâmbio é oração, meu intercâmbio é meu pensamento, meu intercâmbio é a minha mentalização, sabe? O intercâmbio com meu mentor espiritual. Então, assim, eu falo que o tempo inteiro, se for observar, eu estou tendo um intercâmbio, porque estou sempre ali recebendo intuições, eu estou sempre mentalizando, e seja dentro de um ônibus, em qualquer lugar, eu estou sempre movimentando essa ação ligada ao pensamento da gratidão. E para mim não precisa nem de, assim, antes a gente pensava, eu respeito, né? Mas eu admiro muito, demais Maria, que é a mãe de Jesus. Então, assim, muitos chamam, né, eles também de intercâmbio, porque olhai por nós. E é muito lindo isso, né? Mas hoje em dia nós já nem precisamos disso, né? Há um bom tempo a gente já não precisa. Nós somos, entre aspas, deusinhos, deusinhas, que nós somos um todo. Nós, quando fala assim, eu sou Deus, nossa, mas você é muito prepotente. Não, nós somos parte dele sim, embora ainda em evolução. Então, o intercâmbio para mim é muito ligado nesse movimento que a gente não pode esquecer do eu sagrado. É isso que eu tenho para mim, tá? Não Sim, sei se é correto, mas é o que eu tenho para mim que me liga a isso. muito bem. Não tem errado aqui não, viu, gente? Diga, Luiz. Bom, Rosana. então, com relação a esse contrato que você fez com o Clarencio, você não vai ser atendido, porque você não pagou as taxas cartoriais, entendeu? Você tá Falta só a fora assinatura dele, seu Luiz. Não. Ele fez digital, mas não funciona, não. Com relação a essa questão do intercâmbio com o invisível, eu acho que está bem claro aí que é o momento em que nós fazemos esse intercâmbio aí do médium através, né, da mediunidade com com as entidades, com o mundo invisível, porque nós não temos, claro que existem pessoas que têm a vidência e tal, mas normalmente não é assim. Então, esse movimento, ele data lá de trás, na época dos profetas, e antes disso, nos egípcios e tal. O que acontece? Já havia uma história, já havia um momento, né, mesmo de Moisés lá, que a gente sabe que tinha esse intercâmbio com o invisível, né? Então, isso vem vindo. Só mudou de nome aí, os profetas para médium e outros nomes que surgiram e tal. Mas eu acho que no momento que você tem essa ligação com o invisível, você, de certo modo, abre os olhos e começa a entender uma série de coisas, uma série de processos que a gente tem que realmente fazer, né, um movimento já chegado à questão, né, do sagrado, né, divino, né, e a gente começa a se modificar, a gente começa a alterar a nossa consciência, o nosso ser, né, vivente aqui na Terra, entendeu? É isso. Legal. Tem história lá atrás, né? E tem que pagar as taxas, né? Eu vou fazer igual a moça que desencarnou e pagou umas missas. Vou deixar um envelopezinho aqui, viu? Então, todo mundo aí tá sabendo, tá? Vou deixar um envelopezinho, taxas do cartório. Na hora que eu desencarnar, vocês vão lá, tá? E acerta para mim. Ô, Marilene, fica à vontade. Todo mundo falou, mas todo mundo repetiu a mesma palavra, né? É o intercâmbio com isso, é o intercâmbio com aquilo, é o intercâmbio com aquilo outro, né? Então, é a ligação, é o contato, né? É o estar com o outro, né? Então, intercambiar, comunicar, interligar, né? Estar junto ali na comunicação de que forma vai ser, que não se sabe, né? Não está se falando aqui, é com o invisível. Então, é o meu momento de ligação, de comunicação, de ligação com aquela região ali, com aquelas pessoas, com aquele contato, né? É o contato com o invisível. No caso aqui, com o invisível. Legal, esse isso. Movimento de ligação, esse movimento de ligação, de contato, de referência, né? É isso aí.
Me veio aqui uma sugestão de que nós não nos enxergamos. Nós não vemos que nós somos espírito. E alguém já se viu como espírito aqui? Não é interessante isso? Nós nunca, eu acho que nunca nos vemos como espírito. Então, nós também somos invisíveis. Com certeza. Nós também somos invisíveis. Nós, espíritos, somos invisíveis. O que a gente vê é o nosso corpo físico. E outra coisa que é interessante é que o intercâmbio ele acontece 24 horas. Sim. Durante toda a nossa vida, não existe momento, né? Como diz o Emmanuel, não existe momento de sermos deserdados, estarmos sozinhos. Então, o intercâmbio ele sempre está presente. E o Emmanuel fala assim que esse intercâmbio ele é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. O que é o cristianismo puro? É seguir as leis de Deus, aquela fraternidade, lembram lá? A fraternidade, o auxílio, a cumplicidade um com o outro. Eu lembro, se não me engano, é no Paulo Estevão e no Atos dos Apóstolos também tem. Os primeiros cristãos, gente, quando estavam ali construindo a Casa do Caminho, eles vendiam todas as suas posses, vendiam tudo, pegava todo o seu recurso financeiro, entregava para, né, os gestores da casa ali, Pedro, Tiago, aquela turma toda, e viviam para ajudar uns aos outros. Não sei se a gente pode chamar isso de cristianismo puro, ou seria aquele momento da convivência com o Cristo, né? Que eu acho que é até mais bonito, né? Mais gostoso, né? O cristiano, a convivência de um ajudando o outro naquela caminhada, Jesus orientando, Jesus auxiliando, né? Eu acho que talvez seja mais isso que Emmanuel queira dizer com relação ao cristianismo puro. Mas esse contato com o nosso anjo da guarda, com os nossos ex-amigos, e tudo, o tempo todo, nós estamos num intercâmbio. E ele precisa ser tratado por nós com mais atenção. Aquele cuidado que a gente precisa ter de separar os nossos pensamentos. Pensamentos que são nossos, oriundos do nosso pensar, e pensamentos que não são nossos. O grande desafio nosso hoje é identificar esses pensamentos. Eu estou fazendo ali alguma coisa, e vem uma sugestão totalmente fora daquilo. Mas por que eu estou pensando nisso? Não tem motivo nenhum para mim estar pensando nisso. Esse pensamento não é meu. Aqui em casa é muito interessante, né? Porque a Vivi ela tem uma percepção mediúnica assim, de 24 horas por dia. Então, de vez em quando, ela está parada fazendo, lendo alguma coisa e tudo, ela vira e fala assim, nossa, mas eu estou com o braço aqui todo dormente. Estou com a dor no braço. Eu viro para ela e falo assim, você bateu o braço? Ela, não. Eu falei assim, então é algum amigo que se aproximou que está com alguma dificuldade no braço. Aí ela, não pode ser. Eu falei, como não pode ser? Se você não tem motivo nenhum para sentir a dor, eu não te bati, você não se bateu, né? Ué. A análise mediúnica ela é desse quilate. A gente tem que questionar, não é assim? Não foi isso que Kardec fez? Não é esse processo de... Peraí, você está saudável nesse minuto e te aparece uma dor. Você elimina todas as possibilidades externas. Isso. Aí eu sugiro para ela, faz uma prece. Aí ela, eu já fiz. Aí eu faço de novo. Faz de novo. Gente, intercâmbio, tá? Intercâmbio. E aí, quando a coisa complica, eu viro para ela e falo assim, pede aos benfeitores do Mundo Luz, do Cantinho de Jesus, para socorrer esse irmão.
Aí ela olha para mim, né? Ela é desconfiada, né? Ela que é a médium, eu que tenho que ficar dando. Eu sou o esclarecedor, né? 24 horas, né? Esclarecedor. Aí eu falei assim, pede para eles socorrerem esse irmão. Gente, é impressionante. Daí, uns minutos, ela faz a solicitação, e eu peço para ela fazer em voz alta, faça em voz alta, porque o amigo que está, né, com a gente aqui, ele pode não ouvir pensamentos. Então, vamos fazer em voz alta. Isso. Meu amigo, meu irmão, aqui não é o lugar de você ser socorrido. Eu estou percebendo a sua dor física. Eu sei que seu braço está dolorido, essa coisa toda. Olha, lá na Fraternidade, na Rua do Registro, 485, lá é um hospital. Então, eu vou solicitar que os nossos benfeitores lá da Fraternidade te recolham, te ajudem a ir para lá para o tratamento que você merece, ok? Vou fazer mais uma prece, vai com Deus, muito obrigado. Passa-se uns minutinhos, aí eu... E o braço? Melhorou. Médium de sustentação, temos você. Fez o intercâmbio, fez constante. Fez o intercâmbio com o espírito. É o tempo todo uma dor de cabeça, gente, não tem motivo para isso. Então, por que que o Emmanuel fala que é um movimento sagrado? Por que que ele fala que é a restauração do cristianismo puro? É o carinho que a gente tem que ter um com o outro. Se a gente percebe que tem um irmão necessitado com uma dor, a gente precisa auxiliá-lo com todo o carinho. Falou, olha, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Olha, estou percebendo que você está assim, assim, assim. E isso é o nosso trabalho hoje. Qualquer um de nós, em qualquer situação, se percebermos alguma manifestação extra, nós, como conhecedores da doutrina espírita, frequentadores da fraternidade, a gente tem que encaminhar esse irmão para o hospital, que é a nossa fraternidade. Ah, não, e preferencialmente, não dialogue com ele. Não dialogue com ele. Dê a orientação. Se possível, mentalmente acompanha ele até a fraternidade. Mentalmente acompanha ele. Fala assim, aqui, olha, vamos começar? Vamos ir lá para a fraternidade? Mentalmente a gente acompanha ele. Entregou ele lá? Volta para o seu afazer do dia a dia, né? Sem ficar remoendo aquela situação. Se a gente levou para a fraternidade, os nossos amigos, os benfeitores, vão tratar dele. Aí já não é mais com a gente. Eu brinco com a Vivian que ela é a enfermeira da ambulância. Ela é enfermeira. Entregou lá, ela volta com a ambulância para poder recolher o próximo. E a gente tem que fazer. A gente tem que fazer esse movimento. Esse é um movimento sagrado o tempo todo. Isso é restaurar essa nossa família, amigos e amigas. Quando a gente encontra com alguém, essa pessoa se aproxima de nós, será que ele não é da nossa família espiritual? Será que agora não chegou o momento que a gente consegue ajudar? Porque outrora a gente não conseguia ajudar. A gente não tinha recurso, a gente não tinha ferramenta, né? Ele não fala aqui, a luta humana é a nossa oportunidade, é a nossa ferramenta, a gente não tinha a ferramenta. Agora a gente precisa usar essa ferramenta. Né? Quer falar, Rosana? Diga. Seu Luiz. Esses botãozinhos pequenos é um caso sério, né, Rosana? Vou comprar um tablet para você. O microfone. Mais um botãozinho pequeno. Agora apagou tudo. Não desiste, não. Meninos, entrou aqui um centro educacional. Quem que é do centro educacional? Conta aí para nós. A Nelly também entrou e saiu. Vocês sabem quem é? Diga, Rosana, acho que agora vai. Agora vai, né? Só o microfone que está abaixo. Mas eu vou aprender, um dia eu aprendo. Sim. Eu sou nova ainda. Isso. Mas quando você fala da nossa percepção
do que está ao nosso derredor, essas manifestações, nós podemos ajudar a todos aqueles que estão junto com a gente. Sim. É um filho, é um companheiro, é até uma pessoa que está passando perto da gente, que a gente percebe que está desorientada, ou então aquele irmão que passa nas estradas, são os andarilhos, que a nossa percepção, hoje, já mais aguçada, a gente consegue auxiliar aqueles que os estão acompanhando. Sim. Então, essas percepções, a gente tem que aprender a lidar com elas. E não é da noite para o dia também, não, porque muitas vezes a gente tem até medo, né? Sim. Ih, meu Deus do céu, se eu começar, ele vai querer incorporar. E aí, o que eu faço? E dependendo do lugar onde você está, nem sempre você dá conta de resolver a situação. Então, a prece é constante. E não precisa ser aquela Ave Maria, Pai Nosso, crê em Deus Pai, não sei o quê, né? Não, é um pensamento de amor, de afeto. Vá com Deus, Deus te acompanhe, Deus te abençoe. São essas situações que a gente pode auxiliar todos esses irmãos e nos auxiliar também. Sim. E isso é legal, meninas e meninos, porque Deus conta conosco hoje. Nós temos conhecimento, né, gente? E não pode esquecer disso, não. O conhecimento que a gente tem, a gente pode até achar que é pouquinho, mas ele pode salvar vidas, tirar a pessoa daquela situação e restaurar a sua caminhada. Então, a gente precisa lembrar disso. Nós já temos... já conhecemos o Evangelho, né? Se a gente conhecer o Evangelho há mais de uma semana, a gente já é capaz de socorrer todos. Né? Por isso que Emmanuel termina o parágrafo falando aqui, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. Então, nós precisamos ter essa percepção boa. Gente, nós estamos com a faca e o queijo na mão, né? Não canso de falar isso, né? Nós estamos com a faca e o queijo na mão de nos transformar nesse filho mesmo, que cada vez mais busca incessantemente, a gente dedicando, né, horas ao estudo, a gente está fazendo e atendendo às nossas necessidades próprias, a nossa fome. Né? A nossa fome hoje é uma fome diferente. A nossa vontade hoje é uma vontade diferente de pertencer à família universal. Pertencer no sentido de ser um trabalhador. Né? Eu lembro, né, para a gente finalizar, eu lembro de Jesus falando, né? Pergunta, quem é minha mãe, quem é meu pai? Perdão, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí Jesus fala, todo aquele que faz a vontade do Senhor. Todo aquele que faz a vontade. Então, nós precisamos nos sentir família, obrando, trabalhando e auxiliando. Mais algum comentário, gente? Chegou nosso horário. Fernando, você não falou nada. Dani, ninguém quis falar. Diga, Fernandão. Vitória. Theo, eu acho interessante quando ele fala que... Slene. Diga. A vontade, o nosso espaço de acordo com a vontade do Senhor. Então, quando a gente se depara... Quando éramos alunos, estudantes, puxando a sardinha para o meu lado, aí eu falo assim, gente, eu estou aluno, não vou dar conta de fazer isso? Mal eu sei que tem um professor que está ali para poder me ajudar. Para quê? Para que futuramente, com a ajuda desse professor, amanhã eu serei, por exemplo, um engenheiro. Sim. Estamos começando agora com pouco conhecimento, mas a tendência é expandir cada vez mais. Por isso que eu acho que muito importante essas duas últimas linhas que menciona, que tenhamos que atender à vontade do Senhor. Porque se estamos ali, é porque Ele sabe que nós somos capazes. E nos coloca, né? Sugere o local, né, Fernando? Né, gente? E sugere. É isso mesmo.
E ali a gente precisa florescer. Florescer. Eu fico aqui só aprendendo mesmo. Com Vitória. vocês aí. Obrigado. Mas pode dar uns pitacos, pode perguntar, não entendi, repete. Fica à vontade, tá? Pode deixar, pergunte sim. Beleza. Você sabe fazer prece, Vitória? Não sei. Ah, gente do céu! Quer aprender agora? Vamos, vai, você pode me ensinar. Tá, então começa assim. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Papai do Céu. Agora você continua. Aí eu vou falar o que eu agradeço? Isso. Tá. Obrigado, Papai do Céu, por essa aula de hoje, pelos meus amigos da fraternidade, cada um deles, por todo o conhecimento que eu estou adquirindo, que abençoe cada um de vocês, muita luz para cada um. E é isso, como que finaliza? Que assim seja. Que assim seja. Que prece bonita. Aprendeu rápido, né, gente? Pressa, né? Bom mestre, Boa noite, melhor gente. discípulo. Até mais, se Deus quiser. Um abraço para todos. Beijo, gente. Boa semana. Com Deus. Beijo, tchauzinho. Bom, gente. Tchau. Grande abraço. Né? Semana que vem. Outro. Assim seja, com Deus. Boa noite. Tchau. Abração, gente. Com Deus. Precisamos conversar. Sim, senhora, chefe. Chefe, não. Mas é para dependente mesmo.